Você já se perguntou por que às vezes parece que as pessoas ruins, as pessoas más, elas prosperam muito mais do que as pessoas que são justas? Eu não sei você, mas eu tenho a impressão que as pessoas que são justas, elas estão sempre sofrendo. E é justamente sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Olá, eu sou o Renato Neves e esse é o seu canal Bíblia Talk. Se inscreve agora, curte esse vídeo, compartilha com alguém que você acha que precisa ver esse vídeo também e comenta aqui embaixo. Você não sabe o quanto isso ajuda no nosso canal e o quanto isso ajuda a espalhar essa mensagem para outras pessoas. Então vamos lá, hoje eu quero falar com você sobre algo que mexe com o coração de todo cristão. Nós vamos falar sobre a justiça de Deus e eu quero ser bem direto com você. Esse assunto é um assunto que precisa ser entendido não somente com a sua mente, mas também com o seu coração. Então vamos comigo para o Salmo 82, no verso 3, que diz assim: Garantam justiça para os fracos e para os órfãos, mantenham os direitos dos necessitados e dos oprimidos. Esse versículo de cara já é um versículo muito forte. Deus ele está dizendo que a sua justiça não é uma justiça fria, que não é uma justiça distante. Ele está dizendo que a justiça dele é uma justiça que se importa, que se preocupa e especialmente com as pessoas que mais precisam. E quando nós falamos sobre a justiça de Deus, quando nós falamos sobre a justiça divina, nós não estamos falando sobre um juiz carrancudo que fica lá do céu só esperando o momento certo para punir você. Claro que não. Muito pelo contrário, nós estamos falando sobre um pai amoroso, um pai que não consegue ficar indiferente ao sofrimento dos seus filhos. Mas você sabe o que acontece? Muitas vezes a gente fica confuso. E isso não é uma coisa só para mim e para você, não. Isso acontece desde lá de trás. Nós vamos ver que o salmista Asaf, ele também ficou confuso lá no Salmo 73. Ele começou a olhar ao redor dele e ele começou a reparar a prosperidade dos ímpios. E aí, nesse momento, quando ele viu a prosperidade dos ímpios, ele começou a questionar: peraí, Deus, como assim? Como que funciona essa sua justiça? Todos nós estamos aqui servindo, adorando o seu nome. E o ímpio que prospera e a gente que fica passando por dificuldade. E é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo de hoje. Nós vamos tentar entender um pouco dessa dinâmica, como isso funciona na nossa vida cristã. No Salmo 11, no verso 7, está escrito assim: Pois o Senhor é justo e ama a justiça. Os retos verão a sua face. Você percebeu o que isso significa? O rosto de Deus ele está voltado para quem? Para os retos. Mas espera aí, quem são essas pessoas que são retas de coração? Como que isso funciona? Primeiro a gente precisa entender que nós não nascemos com um coração reto. Isso é impossível. O nosso coração ele já é contaminado desde o nosso nascimento. A palavra de Deus diz que já em pecado nós fomos concebidos. Mas a Bíblia diz em Ezequiel, capítulo 36, no versículo 26, diz assim: Darei a vocês um coração novo e porei um novo espírito em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. É como se Deus pegasse um coração de pedra, um coração frio, duro, insensível e trocasse ele por um coração de carne, um coração quente, um coração sensível, um coração capaz de amar aquelas pessoas que estão ao seu redor. Só que essa obra de transformação, dessa troca de coração, ela só acontece através do trabalho, da obra do Espírito Santo nas nossas vidas. E aqui existe algo que precisa ficar muito claro dentro do seu entendimento. Quando Deus olha para nós com o seu rosto voltado para os retos, ele não está sendo um Deus parcial. Na verdade, ele está sendo um Deus justo. Por que isso, Renato? Porque quem tem o coração reto, na verdade, é aquela pessoa que já permitiu que Deus transformasse a sua vida. Mas nós precisamos entender uma coisa que é muito profunda aqui no que nós estamos falando. Em Romanos capítulo 12, no versículo 19, Paulo ele escreve assim: Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixe com Deus a ira, porque está escrito assim: Minha é a vingança e eu retribuirei,
diz o Senhor. Quando nós entendemos essa verdade, quando nós entendemos esse princípio, ele é um princípio libertador, porque você entende que você não precisa fazer vingança com as suas próprias mãos. Deus, ele é o justo juiz. Nós precisamos entender que Deus vê tudo, ele sabe de tudo, e no tempo dele, na maneira dele, a justiça dele será feita. A justiça de Deus muitas vezes parece como sendo um iceberg. A gente só consegue ver a pontinha dela, mas ainda existe uma parte muito maior dessa justiça, desse iceberg que está debaixo da água, e eu e você, nós não conseguimos ver. Muitas vezes nós pensamos que Deus, ele não está agindo, que ele não está trabalhando, que ele não está fazendo nada, mas a verdade é que ele está trabalhando nos bastidores da nossa história. No caso de Asaf, no Salmo 73, ele estava questionando a Deus, ele estava confuso, e o questionamento dele era completamente válido. Ele estava questionando porque os ímpios, eles estavam prosperando. Mas aí no verso 17 acontece algo que é completamente transformador. A Bíblia diz assim: até que eu entrei no santuário de Deus. E então eu compreendi o quê? O destino dos ímpios. Olha só que coisa mais poderosa a gente tem aqui nesse verso. Foi quando ele entrou na presença de Deus que ele descobriu tudo, que tudo ficou claro para ele. Nós precisamos entender que é na presença do Senhor que nós entendemos a perspectiva eterna dele, que nós vemos além do momento presente que nós estamos vivendo. Eu costumo dizer que nós vemos apenas um pedacinho do puzzle, nós vemos um pedacinho só desse quebra-cabeça, mas Deus, ele já viu a foto desse quebra-cabeça inteiro, ele conhece a história completa. E você sabe o que Asaf descobriu aqui? Ele descobriu que a justiça de Deus, ela pode até parecer demorada para mim e para você, mas ela nunca falha, ela é sempre certeira. E aqui eu aprendo uma verdade que toca o meu coração. Deus, ele não é indiferente à injustiça que nós sofremos na nossa vida. Na verdade, ele sabe, ele vê e ele age em nosso favor. No Salmo 103, no verso 6, está escrito assim: o Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Quando você está oprimido, quando você está passando por uma injustiça, Deus, ele não está de braços cruzados. Você pode ter a certeza que ele está trabalhando em seu favor, mesmo que você não consiga enxergar naquele momento. E aqui tem algo que eu acho muito bonito, porque a justiça de Deus, ela é completamente diferente da nossa justiça humana. A nossa justiça, ela é muitas vezes vingativa, ela é aquela justiça cruel, é aquela justiça que a gente fala: ai, se eu pego aquela pessoa, ai, se eu pego fulano. Enquanto a justiça de Deus, ela é temperada. Temperada com o quê? Temperada com misericórdia. Deixa eu te explicar melhor como isso funciona. É como um pai que precisa disciplinar o seu filho. Ele não faz isso porque ele tem raiva do filho ou ele quer se vingar do seu filho. Eu me lembro muito bem ainda do meu tempo de criança, quando meu pai, o pastor Elias, ele me corrigia de uma forma que era muito fascinante. Ele sempre me corrigia de uma forma muito efetiva, aquela forma típica da família brasileira dos anos 80, dos anos 90, se é que você me entende. Mas uma coisa que me chamava a atenção no meu pai e que diferencia ele de muitos outros pais que eu acabei conhecendo, dos pais dos meus amigos, é que sempre depois da correção, ele me dava uns 5 minutos lá dentro do meu quarto de castigo. E então, depois de 5 minutos, ele voltava no quarto e ele me fazia uma pergunta. Meu pai me perguntava assim: Renato, você sabe por que que o pai brigou com você? Você sabe por que você apanhou? E isso gerava uma conversa onde ele me discipulava, ele me disciplinava, ele me mostrava onde eu errei e como eu poderia melhorar da próxima vez. E isso me mostra que nenhum pai, hoje como pai eu entendo, nenhum pai tem o prazer de corrigir os seus filhos, mas ele faz isso porque ele ama o seu filho, ele faz isso porque ele quer o melhor para o seu filho. E é da mesma forma que Deus faz conosco, é da mesma forma que Deus faz comigo e com você. No Salmo 116, no verso 5, está escrito assim: o Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Você vê aqui nesse texto uma mistura, uma junção da misericórdia de Deus junto com a justiça. Você vê a misericórdia e a justiça de Deus andando juntas aqui no coração de Deus. É como se as duas andassem de mãos dadas. E eu não sei se você consegue entender isso, mas isso é muito forte. A justiça de Deus não é uma justiça fria, é uma justiça molhada. Molhada de quê, Renato? Molhada de lágrimas de compaixão.
É uma justiça que não procura apenas punir uma pessoa por um erro, mas é uma justiça que busca restaurar aquela pessoa errante. Porque quando Deus ele disciplina alguém, o intuito de Deus não é destruir aquela pessoa, né? Na verdade, ele está tentando formar o caráter daquela pessoa. É como se fosse um ourives, ele trabalha com o ouro, ele coloca aquele ouro no fogo, mas ele coloca aquele ouro no fogo não com a intenção de destruir aquele ouro, mas ele faz isso com a intenção de purificar, de tirar toda a impureza e revelar ali a verdadeira beleza daquela peça. E é justamente aí que o livro de Salmos vai nos apresentar, nos presentear com uma promessa linda. Porque no Salmo 58, no verso 11, está escrito assim: Então os homens comentarão, de fato os justos têm a sua recompensa. Com certeza há um Deus que faz justiça na terra. Olha só que palavra maravilhosa, que esperança. Mesmo quando ninguém reconhece os seus atos de justiça, mesmo quando parece que fazer o certo não compensa, Deus vê e Deus recompensa. É como aquela pessoa que trabalha honestamente enquanto ela vê outras pessoas progredindo na vida através da corrupção. É como aquele jovem que escolhe a pureza na sua vida, nos seus relacionamentos, enquanto as outras pessoas escolhem se divertir no pecado. É como aquela família que dizima fielmente mês após mês, mesmo passando por dificuldades financeiras. Deus está vendo tudo isso. E lá no Salmo 19, no verso 9, está escrito assim: O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. E o que isso nos mostra é que a justiça de Deus ela não é apenas correta, mas ela traz alegria. Mas nós precisamos entender algo fundamental aqui, porque a recompensa de Deus ela nem sempre vem do jeito que nós esperamos, ela nem sempre vem no tempo que nós queremos, mas a realidade é que ela sempre vem. Às vezes você pode receber ela aqui nessa vida mesmo, e às vezes pode ser que ela esteja reservada para você lá na eternidade. Mas uma coisa é certa, Deus é fiel para recompensar aqueles que o buscam. Quando nós olhamos para a justiça do mundo, a gente percebe que a justiça do mundo, muitas vezes ela é cega. Muitas vezes é uma justiça fria, uma justiça impessoal. Mas a justiça de Deus ela é diferente. A justiça de Deus tem um rosto, tem um coração e tem abraço. No Salmo 45, no verso 9, está escrito assim: O Senhor é bom para todos, a sua compaixão alcança todas as suas criaturas. E o que isso significa, Renato? Isso significa que a justiça de Deus ela não exclui ninguém da possibilidade de receber misericórdia. A justiça de Deus é como um pai que, mesmo tendo que disciplinar o seu filho rebelde, ele nunca para de amar esse filho, ele nunca para de esperar a volta desse filho, ele nunca fecha a porta da casa para esse filho. E você que está me ouvindo hoje, nesse dia, talvez você tenha se afastado desse Deus. Talvez você ache que você já fez tantas coisas erradas na sua vida, que você já fez coisa demais e que você está para além do perdão de Deus. Eu gostaria de te falar uma coisa. A justiça de Deus, ela tem espaço para a sua misericórdia. Se você olhar no Salmo 33, no verso 5, está escrito assim: Ele ama a justiça e a retidão, e a terra está cheia da bondade do Senhor. É isso mesmo que você ouviu. A bondade do Senhor está em toda a parte esperando por você. Ela está esperando você voltar para Ele. E como que você pode aplicar isso na sua vida hoje? O que isso significa para você? Primeiro, confie na justiça de Deus. Quando você estiver sendo tratado com injustiça, quando parecer que os maus estão levando a vantagem, eu gostaria que você se lembrasse: Deus vê tudo, Deus sabe tudo e Ele fará justiça. Em segundo lugar, não tente fazer justiça com as suas próprias mãos. Por mais que seja difícil isso, e eu sei, porque muitas vezes o sangue ferve, nós não temos sangue de barata. Mas você precisa entregar essas suas dores, as suas mágoas, os seus questionamentos na mão do justo juiz, porque ele sim sabe o que fazer. E em terceiro lugar, que você possa escolher uma vida de retidão, não porque você precisa impressionar Deus ou que você precise comprar a aprovação dele, mas porque quando você tem um coração transformado por ele, a retidão ela flui naturalmente dentro da sua vida, de dentro para fora, e que você possa se
lembrar que a justiça de Deus, ela é uma justiça temperada com misericórdia. Deus, ele não quer te destruir, ele quer te restaurar. Ele não quer te condenar, na verdade, ele quer te redimir, ele quer te salvar. Como o apóstolo Paulo ele escreve em Romanos capítulo 2, no versículo 2, sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. E o que isso significa? Isso significa que a justiça de Deus, ela não é baseada na ira, na verdade, ela é baseada na verdade e não nas emoções ou nas circunstâncias. E isso diz para mim e para você que nós podemos descansar nesse Deus. Você pode confiar nesse Deus, você pode entregar suas preocupações na mão daquele que pode perfeitamente fazer alguma coisa por você. Aquele que é perfeitamente justo, aquele que é perfeitamente amoroso, não por 1 minuto ou 2, mas por todo o tempo. A certeza que nós temos é que a justiça de Deus, ela é completa. E isso significa que você não precisa se preocupar com mais nada. Apenas entregue na mão dele. Viva a sua vida em paz, sabendo que no final de tudo, toda a justiça será feita, toda lágrima será enxugada, toda dor será transformada em alegria eterna. E se essas palavras falaram no seu coração hoje, eu gostaria de te pedir que você compartilhe essa palavra com alguém que precisa ouvir isso. E não se esqueça de curtir esse vídeo, de comentar aqui embaixo o que Deus ministrou no seu coração durante esse vídeo. E se inscreva nesse canal caso você ainda não seja inscrito, porque isso ajuda demais na missão que nós temos aqui junto com você. E como sempre, eu te vejo no próximo vídeo.